livros que eu acho bem interessante a gente também tá estudando, além do conteúdo que eu pus. Eu pus bastante conteúdo, né? Então a gente tem, por exemplo, começa falando sobre a alquimia, mas de uma forma genérica, porque tá o nome no curso, tá? Porque a alquimia mesmo a gente vai ver durante o curso, quando a gente aprender, por exemplo, a regência planetária da semana, os horários dos planetas, para você, por exemplo, montar uma magia. Então você sabe, por exemplo, eu quero uma magia de prosperidade, vou usar o domingo, vou usar o horário para chegar rápido, vou usar o horário de Marte, que é rápido, né? E assim a gente fazer essa junção. Então, ao decorrer do curso que a gente vai aprender essa parte de alquimia em si. Mas o curso, o foco mesmo é a espiritualidade, né? A gente vai aprender a fazer reequilíbrio de chakras, trabalhar com instrumentos de radiestesia para medir chakras, para medir energia negativa, né? O aurameter, quando a gente vai procurar... Água. Não, portal. Ah, portal. Sabe que a gente procura portal, que às vezes tem portal dentro da sua casa e você não sabe. Que vai drenando a energia. Então a gente vai ver tudo isso, né? E aí eu pus uma parte de alquimia só pra gente ir mais. E qual que é a minha proposta? Minha proposta é pegar um livro. Então assim, qual que é pegar um livro, pegar tipo uns 20 minutos do final da aula, escolher um livro pra gente ir lendo e discutindo. Porque esses livros, eles são de experiências desdobrados, né, do rapaz que fez a psicografia, tudo, e do grupo que a gente estuda do Colegiado dos Guardiões. Então a gente tem alguns passagens, livros muito interessantes que contam coisas. Por exemplo, esse A Gênere, ele é um livro que conta de um ser que se materializou dentro do Vaticano, né? E fazia parte de orgia e roubo de energia sexual para se manter físico, né? Então ele se tornava material através desse roubo de energia, e encontra um outro agênere dentro do Vaticano que era auxiliar de um papa. Aí tem o Legião, que é um livro que é um olhar sobre o reino das sombras, que é quando eles vão para o reino das sombras, e descreve tudo que tem lá, os dragões que vieram de outros planetas e que dominam, que são os que dominam, né? E tem Nova Ordem Mundial, é o mais novo. E esse daqui que é os Abduzidos, que fala sobre como os alienígenas negativos influenciaram Hitler em troca de abdução, né? Não só Hitler, como os Estados Unidos em si, em troca de abdução das pessoas para experiências genéticas, porque eles não se reproduziam mais, em troca de venda de tecnologia. Então eles davam, aí conta a reunião, ó, tanto de coisa que eu marquei, né? E aí conta que os guardiões vão atrás para pegar e etc. Então assim, e eu tenho outros também, né? Aquela Nova Ordem Mundial é mais recente, ele fala sobre o Covid, né? Então é uma visão espiritual de todas essas coisas. Aí a gente escolhe e os 20 minutos finais da aula a gente vai lendo um trechinho e discutindo. Eu acho bem interessante também, que acrescenta, né, o tema do curso. Certo? Certo? Então, assim, né, a gente tem a parte de alquimia aí que eu falei, né, que é mais para ilustrar. Eu vou mandar a apostila no grupo. Aí eu vou mandar o número 1, né, o módulo 1 no grupo, para vocês poderem imprimir, porque a apostila inteira ficou com 465 páginas. Né, desse tamanho, né, 465. Em A4 ficou uns 200 e pouco. Né, dá umas 100 e poucas páginas. 100 e poucas páginas A4, né, frente e verso. Então, assim, o que é uma bruxa ou um mago alquímico? É aquele que realmente ele usa, né, de todo aquele conhecimento que ele pega. Então, por exemplo, erva,
a regência planetária, as energias, para montar as coisas para trazer mais rápido aquilo que ele precisa, ou para eliminar determinadas energias. Da mesma forma que a gente consegue atrair, a gente consegue mandar embora. Sim. Né? Então a gente consegue fazer defumações de limpeza, a gente consegue usar símbolos para criar portais nas portas e janelas da nossa casa para que, por exemplo, espíritos negativos não entrem. Então, quando a gente utiliza o símbolo, eu utilizo geralmente nos batentes e na parte de cima, porque ele faz é como se cria uma tela luminosa. Então, por exemplo, aí você convida um amigo para ir na sua casa. Esse amigo é acompanhado, que a gente fala, né? Esse amigo é acompanhado, só que você não sabe. Quando ele entra na sua casa, o acompanhante dele também entra. Agora, quando você faz esse portal, não, o acompanhante dele fica esperando ele lá fora, esperando ele sair, entendeu? É acompanhante dele. De radiestesia tem a ver com Então, eu gosto de usar muito o nome de Jesus em hebraico. tá. Sim, Sabe, aquele que é um triângulo assim? Eu vou dar a parte de símbolo também, né? Ele é o nome de Jesus em hebraico. Na verdade, né? Isso, quer ver? Eu acho que eu até tenho. Não, acho que não tem. Porque uma vez eu fiz eu não entendi nada disso. Eu passei por radiestesia e ele mandou pelo e-mail, né, para eu imprimir e colocar nos batentes da porta esse símbolo aí. Eu não sabia por quê, mas ele mandou agora que você está falando. Então. Ele cria então, na verdade, ele cria uma barreira. Sim, cria uma barreira. Uma proteção. Cria uma barreira. E aí, quando a gente pega o dual hold, que é aquele coisa com fio, coisa de cobre e que ele gira, sabe? Aquele pauzinho que ele é assim, né? E que ele gira de radiestesia. Dá para você fazer com caneta e fio de cobre. Sabe aqueles fios rígidos de cobre? Sim. Você pega um pedaço assim, mais ou menos, aí você dobra, né? Os dois, enfia dentro da caneta, ele vai funcionar como um dual hold. E aí é engraçado assim, é o mesmo que curar água. Só que aí, quando a gente põe o símbolo, quando não tem o símbolo, ele passa normal na porta. Quando a gente põe o símbolo, que ele cria aquela película energética, quando você vai andando, ele chega naquela película e faz assim. Por exemplo, se tiver essa energia telúrica, né, da água embaixo, isso faz mal para a saúde. Vamos supor que embaixo da tua cama, né, você vai... Sim. Isso faz mal para a saúde, não faz? Faz. Altera, né? Faz. A saúde. Tira a energia, né? Tira a energia. Aí a gente geralmente utiliza a gente já tá na radiestesia, já pulando lá para baixo. Então, não, mas vale. Aí a gente usa um símbolo que chama Kate, que é um que tem um monte de letrinha estranha assim que não dá para ler. Aquele lá ele fecha portal e evita. Tem um. Eu não sabia por que tinha. Tem um que é proteção e evita ataque energético, que é um círculo com um ponto no meio. Peraí, comprei numa época um monte de... eu comprei porque eu achei bonito. Primeiro eu ganhei da minha filha, aquelas orgonites. E a maioria das orgonites que tem lá em casa, ela tem aquela espiral, uma serpentina ali, com um negocinho no meio, um símbolozinho no meio. E eu tenho essas orgonites. Tem no escritório lá dentro do, né? Para puxar a energia negativa. O cara mandou conhecer essa. Eu pus, não sabia porque dava fome. Então, aí, né, a gente fala bruxo, mago, alquímico, é justamente isso. A gente pegar várias coisas e montar as coisas de acordo com o nosso conhecimento. Aí, que nem você falou, eu fiz, mas eu não sabia por quê. Isso também é importante a gente saber. Porque muitas vezes a pessoa manda a gente fazer uma coisa e você não sabe por quê. Eu tinha uma amiga que ela fazia uma oração todo dia, uma oração que ela aprendeu na gnose. E essa oração falava em outra língua. E aí eu falei para ela assim, Sol, você sabe o que é que essa porra dessa oração tá falando?
Ela não. Ai, caramba. E ela não conseguia ter um relacionamento sério. Eu falei, Sol, para de fazer esse negócio aí, que essa oração aí deve estar trancando o seu lado sentimental, por isso que você não consegue encontrar ninguém. Mas durante anos ela fez. Durante anos. Aí quando eu dei essa sugestão para ela pensou e parou de fazer, mas automaticamente ela parou de fazer, ela começou a namorar com o marido dela, que ela tá até hoje. Sabe o que ela falava? Não. Ai, que duro que é isso, né? Você não ter conhecimento das Confiou coisas. numa pessoa como eu, né? Você confiou. Porque ele fez essa mesa radiônica pra mim, e aí depois ele mandou assim, isso põe nas entradas assim, uns para pôr atrás do aparelho elétrico. Né? Ah, sim, é o André Felipe, que é o mesmo que tem no meu celular, no meu notebook. Que é para evitar essa energia de tecnologia afetar a nossa saúde, né? Eita, isso eu preciso saber. Você sabe como que eu... Você pode imprimir em papel sulfite mesmo. E aí você corta e coloca aquela durex. Você Atrás. O celular eu ponho atrás. Eu geralmente imprimo no papel adesivo, né? E colo atrás. Mas pode ser em papel sulfite, você cola com um pedaço de fita durex. Você põe em micro-ondas, geladeira, televisão, rádio, tudo para evitar essas ondas elétricas que afetam a nossa saúde, celular, né, da bateria, etc. Tudo. Esse eu sabia que era para isso. Mas para que eu vou colar na Maiara? Para diminuir, né, as ondas magnéticas para não afetar tanto a nossa saúde. Então, tudo que é aparelho eletrônico, isso coloca. Tem fundamento até eu assisti na escola que o Pedro estudou e que o Miguel estuda, nós fomos numa apresentação de feira de ciências, essas coisas, e aí o professor de física estava falando sobre a radiação do micro-ondas. Sim. Dado quanto ele é nocivo pra gente, né? Assim, se ele estiver vazando aquela radiação, sim, o quanto ele é nocivo, porque acaba cozinhando a gente também. Né? O bom é você colocar a coisa e sair de perto. Ir embora e deixar, quando ele desligar, você volta, né? Você falou do micro-ondas, eu lembrei. Porque assim, hoje em dia está muito atrelado o estudo científico à espiritualidade. Sim. Né? Tá muito atrelado. Tem um livro que eu não trouxe hoje porque não cabia na mala. Sim. Mas é um livro muito interessante, chama Mãos de Luz. É um livro feito por uma cientista que trabalhou na NASA. Na semana que vem eu trago. Trabalhou na NASA e ela foi fazendo um estudo da energia do campo áurico, de tudo. É um livro muito legal. Semana que vem, Mãos de Luz. A semana que vem eu trago ele. E tem a opção também da gente ler ele, né? Estudar ele. Sim. Tá? Porque aqui na realidade a gente vai estudar um monte de coisa. Mas todo conhecimento para né? nós é bem-vindo. Então, a ciência, a ciência provou até que existe, por exemplo, tem um médico que chama o Dr. Sérgio Felipe, que eu vou passar um vídeo dele. Eu vou passar, acho que não sei se é um vídeo dele ou vou pôr na plataforma um vídeo dele. Mas depois eu mando o link para se eu não for passar. Ele é um neurologista, médico neurologista, só que ele era espírita. Então ele começou a fazer um estudo da glândula pineal. Então ele começou a pegar o cérebro dos cadáveres e estudar aonde estava localizada a glândula pineal. Sim. E ele conseguiu descobrir que dentro da glândula pineal ele tem uma pedra. É um cristal. Dentro da glândula pineal. Então dentro do nosso cérebro ele tem um cristal. E a glândula pineal que é responsável por essa faculdade psíquica e essa conexão que a gente tem com a espiritualidade. A glândula pineal do gato ele é bem maior, o cristal, do que na nossa. Por isso que o gato. Por isso que ele é louco. Você lembra? Quem assistiu o filme Constantine? O filme Constantine? Eu acho que eu assisti. Que quando ele tem que ir pro inferno lá para ajudar a moça, para ver se a irmã dela tá no inferno, ele põe os pés na água e pega o gato e olha pro olho do gato. Por quê? Porque o gato ele vive entre os dois mundos. O tempo todo ele está entre os dois mundos, o gato, né?
Então, por isso que aí o Theo, quando ele tem medo de noite, eu falo, filho, Fica acordado. olha os seus gatos, olha os nossos gatos, eles não estão dormindo quietinho? É porque tá tudo Porque tá tudo bem, filho. Porque eles veem as coisas, certo. né? Para ele começar a perder o medo. Então ele observa, ah, mamãe tá tudo bem, então Ter tá tudo cachorro é bem. tudo de bom, mas ter gato é muito melhor. Né? Gato é um bicho assim. É, porque ele, quando tem alguma coisa, ele se arrepia todinho. E o cachorro ele- também. Mas o cachorro também se arrepia. Sim, mas o gato ele defende a gente, né? O cachorro vai latindo. O meu ia latindo, às vezes eu não estava vendo o que ele estava vendo, ele ia latindo, parece que ele ia levando para fora, assim, caminho da porta, né? Já o gato é bem diferente, ele olha, assim, parece que dissolve a coisa, né? É, então, e o gato ele tem essa percepção, né? Fora que o gato, ele... Você sabia que o gato ele é reikiano naturalmente, né? Ele aplica reiki com a barriga. Quando a gente está com dor, alguma coisa, o gato vai e deita onde a gente está com dor. Porque ele está curando e fazendo essa transmutação de energia. E quando eles fazem assim, né? Parece que faz massagem, ou você não tem muito. Esse de fazer assim é porque eles soltam um liquidinho quase imperceptível das patinhas para marcar você, falando que você é dele. dele, né? Eu voltei de viagem e voltei com a barriga meio ruim. Fica comendo porcaria, né? E a Luz foi dormir na minha barriga. Ah, claro. É. Foi deitar. Então, quando eu dava aula lá em São Bernardo, lá no espaço do Jorge e da Miriam lá, que eu dava fraternidade, lá tinha um gato, né, que era o Frajola. E era um barato, porque quando eu entrava na sala, eu preparava o ambiente, né, montava coisa da fraternidade, punha o terço, tudo, limpava a sala e abria primeiro eu sozinha, chamando a presença dos guardiões do raio que a gente estava trabalhando. Mas era incrível, aí os alunos entravam, mas dava 9 horas em ponto, ele miava na porta. Caramba. Pedindo para entrar. Aí estava todo mundo em meditação, eu já sabia que 9 horas ele ia miar, ele miava na porta, eu abria a porta, ele passava por todo mundo, Olha que estranho, né? todo mundo meditando, ninguém estava desperto. Ele passava por todo mundo. Aí às vezes teve uma vez que uma das alunas ela estava com dor, com cólica. Ele foi, passou e aí foi subir em cima dela onde estava com dor. Nossa. Mas era fantástico, dava 9 horas ele miava na porta. Que coisa. Nunca. E o gato é um barato, que o gato, ele quando ele desencarna, ele encarna de novo, ele procura o dono. Ai, caramba. Olha isso. Ele procura o dono, que nem eu tenho um gato hoje, que é um branquinho de olho verde, eu tenho certeza absoluta que é o gato que eu tive, que era filhote da minha gata. Porque ele era... Dizem que o gato escolhe o dono. ele escolhe, na realidade o gato escolhe a mãe ou o pai, não é dono. Ele se coloca como um filho, um membro da família. Ele escolhe... Eu fui buscar lá em Peruíbe. Mas acontece, que nem eu tinha uma gata, né? A primeira gata que eu peguei, porque quando eu casei foi o primeiro animal meu, Sim. sabe? Porque sempre teve animal em casa, mas foi que meus irmãos foram largando em casa. Então, é o primeiro animal meu, que eu e o meu marido, quando casou, falou assim, olha, tadinho, sobrou só um gatinho preto, vamos pegar? Sim. Aí ele entrou no pet shop, pegou, assinou o termo, comprou casinha, comprou ração, tudo, porque era o primeiro animal da gente. Aí pegamos ela pequenininha, desse tamanho assim. Ela dormia assim, ó, no meu cabelo. E ela parecia a gente, eu falava que ela era um gato, um humano num corpo de um gato. Nossa. Porque eu falava com ela, né, e ela entendia o que eu falava. Eu ia tomar banho e eu gostava de ouvir música, né, e eu às vezes cantar no chuveiro, tudo, e eu cantava e ela cantava junto. Eu acho isso uma graça. E era um barato, ela parecia gente, ela não parecia gato. E ela não gostava de outros gatos, ela só gostava de gente. E a minha também, só gosta de gente. Nem de gente, né? Porque ela se esconde quando chega alguém, não. Então, mas às vezes é assustado, né? Então, e aí o gato, ele se torna um membro da família, então ele escolhe um pai e uma mãe. Então é só aquele.
Tanto que quando eu tinha, ela teve um filhote branco com olho verde. E eu fiquei com ele. Ixi, meu marido brincava com ele, podia fazer o que que era. Ele olhava pro meu marido, não estava nem aí. Quando eu chegava, que eu brincava, fazia assim para ele, ele já fazia assim no chão. Ama. E era um barato, porque meu marido sabia que eu estava chegando quando os dois subiam na janela do quarto e ficava esperando ele falar, chegou. Aí eu encostava o carro. É um barato. Então o gato ele tem essa percepção, né? Então o mago, a bruxa alquímica é isso, né? A gente estudar várias linhas e fazer as nossas magias, né? Utilizando símbolos. Isso. E assim, se a gente for falar, por exemplo, mago, mais pra frente a gente vai falar dos magos brancos e os magos negros, né? São aqueles antigos lá da época de Atlântida, Lemúria, né? Geralmente os magos brancos são os pais velhos, porque tem diferença de preto velho e pai velho. Não, foi ela que bocejou. Você bocejou? Então, ela tá assustada. Então, Depois da ayahuasca, o meu ouvido ficou insuportável. Eu escuto cada coisa que eu falo, credo, para. não, mas às vezes tá ouvindo mesmo, normal. E aí tem, né, os magos brancos são os pais velhos, porque tem diferença também entre preto velho e pai velho. Sim. Os pais velhos são aqueles que são antigos e iniciados, igual os magos negros. Tem os magos negros, então eles são os magos brancos, né? Mas o conhecimento de ambos os lados é o mesmo. Ah, tá. A diferença está no que se usa, como se usa. A diferença está que o lado negro da força, como eu falo que a gente vive Star Wars, diferente dos Jedi. Por que eu falo que a gente vive Star Wars? Porque o lado negro da força, geralmente eles usam tudo aquele capuz, são tudo feio, com as mãos compridas, né? E querem dominar pelo poder. Sim. Os Jedi, eles estão conectados à força. O que é a força? A energia planetária. Deus, a criação, as energias, a natureza, Fonte. né? A fonte. E eles utilizam o sabre de luz. O comandante dos exércitos estelares dos guardiões é o arcanjo Miguel. Qual que é o símbolo do arcanjo Miguel? A espada flamejante. Por isso que eu falo que o Star Wars ele traduz certinho. Todo filme, né? Mas o Star Wars ele traduz certinho ao plano espiritual, à guerra espiritual que a gente vive o tempo todo. Porque os Siths, eles não conseguem acender o cristal do sabre. Eles têm que matar um Jedi para roubar o sabre, sangrar para poder ter. Por isso que todos eles são vermelhos. Pode ver a fisionomia deles, toda a fisionomia deles é feia. É assim. Horrível. Amedrontadora. Então, assim, nessa linha de mago da luz e mago das sombras, né? Os Jedi e os Sith, a gente tem o que? A diferença, a ética e a moral. Eles têm o mesmo conhecimento, só que eles não têm ética e não têm moral. Então, a ética e a moral, eles não têm. Então, os nossos políticos... Nossa, ela falou do capuz, não sei o que. Eu lembrei logo do pessoal do Supremo Tribunal lá. Nossa, mas você sabe que no Supremo Tribunal Federal, o Robson Pinheiro chama eles de magos de toga. Mago de toga, é isso mesmo. Mas quando você vê eles todos, dá má impressão, né? Aquele negócio. Aquela capa preta. Né? O Alexandre de Moraes parece o Voldemort do Harry Potter. Toda vez que eu vejo ele... Não, toda vez que eu vejo ele com aquela roupa, me vem na cabeça o Voldemort. Não, mas você vê que até a aparência deles, né? Aquela carne Lúcia, né? Cara de... É o que você tá falando, a aparência você pode ver que... Procura imagens antigas. Você vai ver que a pessoa era mais saudável. É, isso mesmo. Com o passar do tempo, porque lá todos eles foram implantados biologicamente pelo lado negro da força. Sim. Isso tem relato em livros. Então, o que acontece? Com o passar do tempo,
Você começa a ver que a fisionomia ela vai chupando a pessoa. Ficando estranho. Ela vai ficando parece com falta de vida, porque ela vai sendo sugada a energia vital. Vai ficando branca, né? É branca, murcha assim, sabe? Vai virando, como é maracujá, né? É verdade. Outro dia eu vi um cara que antigamente eu acompanhava e o cara falava coisas legais, né, e tal. Eu falava, não, isso é inteligente, faz sentido. Outro dia eu vi uma passagem assim no vídeo dele, falei, nossa senhora, como tá acabado, o que aconteceu? Aí você vê que entra naquela coisa de pessoas que fazem acordo para ter sucesso. Sabe o vender a alma pro diabo? É o famoso. É o vender a alma pro diabo. Você vê a própria Madonna, né? Você tira Nossa! sem maquiagem. Sem maquiagem. Ela tá um monstrinho. É que nem quando ela veio pro Brasil, minha mãe falou assim, você viu, a Madonna vai fazer, porque eu era fã da Madonna, né? A Madonna vai fazer show, aí eu falei, eu vi, mãe, mas essa Madonna aí eu não sou mais fã, não. Já é outra. Não é mais a outra. Não é aquela que começou. Né? Nossa, muito. E aí entra na coisa. Tem um livro do Robson que eu não lembro qual que conta. Como que é o nome desse autor? Robson Pinheiro. Eu conheci o Robson Pinheiro quando eu trabalhava no espaço, eu não vou fazer propaganda, né? E eu estava esperando a aula acabar para mim fechar o lugar, né? Eu tinha que ficar até 8 horas da noite, aí não tinha porra nenhuma para me fazer. E lá vendia livro. Aí eu vi um livro na estante que chamava Faz Parte do Meu Show. Falei, a frase do Cazuza, né? Da música do Cazuza. Aí eu peguei o livro e comecei a ler o livro. Era a história pós-morte do Cazuza. De autoria, né? Psicografado pelo Robson Pinheiro. Foi o primeiro livro que eu li dele. E aí eu comecei a ler tal, e acabou a aula, eu falei, quer saber de uma coisa? Comprei o livro para terminar de ler, porque é uma leitura que você começa ali... Quer saber o final. E você não consegue parar, porque você quer saber, parece série, que você vai um capítulo atrás do outro. E aí foi que eu conheci ele. Daí eu comecei a comprar, aí o outro que eu comprei foi a Trilogia das Sombras, que é o que desvenda todo o lado negro da força, os especialistas, eles vão... E num desses livros dele, ele conta que tem uma pessoa muito famosa, eles vão num lugar lá e a pessoa ela tá lá presa com aparelhos, presa não, né? Ela tá lá plugada com vários aparelhos, sendo roubado energeticamente, e é uma pessoa muito conhecida no meio espiritualista. E aí conta no livro, aí ele diz que um dia ele estava andando tudo e a pessoa encontrou com a pessoa e a pessoa falou assim, encontrou com uma pessoa e a pessoa falou assim para ele, aquele lá que você narra no livro sou eu. Caramba! Aí ele falou, Falou, sou eu, mas eu fiz isso de propósito, eu tenho um acordo. Então, é que nem um dos espíritos que é um médico que era nazista e que hoje é um físico, né, e médico que era nazista, que hoje trabalha para o lado da luz, que escreve as coisas da medicina, né, dentro da linha do Robson. Ele fala, mesmo fazendo o bem, você pode estar bem mal. Por quê? Porque existem pessoas que às vezes você segue, que está com o intuito de te fascinar, sim, para que você fique ali preso, uma coisa atrás da outra, sem te libertar, para que os outros fiquem roubando sua energia. Mas são os pseudos mitos, né? É o que usam de fascinação, né? De fascinação. É o que quer sempre fama, tá sempre no auge. Sempre bonzinho, sempre espetacular, sempre maravilhoso. E é isso aí. Não tem problema nunca essas criaturas. E aí é que nem eu falo pro meu filho. Eu falo, filho, você nunca pode acreditar em tudo que as pessoas te contam. Sim. Sempre quando alguém te contar uma história, pedir para você fazer alguma coisa, você pergunta por quê? Por que eu tenho que fazer isso?
É que nem eu quando eu estudava, tinha coisa que o professor falava que para mim não fazia sentido. Mas eu não questionava. Quando eu ia fazer, eu fazia do meu jeito. Mas você sabe que eu quando dava aula, eu sempre dizia para eles assim, olha, não confie 100% na minha informação. Sim. Pesquisem. Mas é porque você ensinava os seus alunos a pensar. A pensar. O que hoje não O que hoje não acontece. acontece. Muito ruim, né? Eu sempre falava, não confie 100% na minha informação. Vão pesquisar. Sim. Vão buscar sobre isso. Essa é a minha versão. Sim. E ela pode estar errada. É que nem eu quando eu ensino, porque a maior parte dos meus alunos são adultos, eu dou o ensino pescar, né? Claro. Então vou dando as pontas, mas também não dou, que nem eu falei da parte que a gente está falando de bruxo ou mago alquímico, de trabalhar com a magia. O meu intuito é ensinar vocês o conhecimento de tudo. Vocês vão depois trabalhar com o que vocês acharem afinidade. Isso. Tô precisando que nem no caso do seu filho, da sua nora. Isso. Tô precisando trazer amor Sim. para aquela família, Sim. para aquela casa. Sim. O que você pode fazer? Você pode pegar o nome deles, botar dentro de leite condensado, separado, não junto, porque senão você faz amarração. Já tinha ouvido falar de leite condensado é bem bom, né? É moderno. Mas você sabe por quê? É magia. Amor, mas você sabe... Na Umbanda a gente usa mel. Então, tudo bem. Só que sabe por que eu mudei para leite condensado? Porque uma vez eu precisei fazer uma magia para acalmar duas pessoas que eu gostava que estavam brigando muito. Só que eu não tinha mel em casa, porque eu não gosto de mel. Aí você tinha E a coisa mais doce que eu tinha em casa era o leite condensado. Eu falei, então vai o leite condensado mesmo. Olha, mas magia. Olha o que eu escrevi aqui, magos e bruxas. São os que usam todos os recursos da natureza para produzir alquimia. É isso aí. Então, se não tem açúcar, Serve mel. É. Se não é o leite condensado. E foi assim, e aí deu uma certo. fruta, não tem nada disso. Eu acho Uma que fruta doce, enfia lá dentro. Um pouco aí, você falou que não pode pôr junto. Não, porque senão é amarração, porque aí você interfere no livre-arbítrio. Talvez as pessoas não queiram estar juntos. O seu filho, a filha nora, ela tem que fazer para doce Separado. Então pega 2 vidrinhos, sabe aqueles vidrinhos de amostra de perfume? Eu usava aqueles vidrinhos pequenininho de amostra de perfume. Aí eu escrevia o nome no papel, fazia um rolinho, enfiava lá dentro, punha um leite condensado, tampava e põe no congelador. Aí você deixa lá. Esquece. E aquela energia de amor vai ser mandada para a pessoa. Sim. Ou, por exemplo, você acende uma vela rosa e escreve o nome da pessoa. Isso. Né? Você tá mandando. É que nem quando Amor. Amor, porque o rosa trabalha amor, trabalha Vênus. Você pega a sexta-feira, a deusa do amor. Né? Sempre tem uma vela de 7 dias acesa na minha casa. Embora mente o Joel diz assim, onde tem vela tem o que não presta junto. E eu não penso assim, porque eu fui criada. né? Não, mas sabe por que vem essa história? Vem essa história desde antigamente, porque os antigos acreditavam que quando você acendesse uma vela, os espíritos sem luz seguiriam a vela. Eu não acho. Por isso a história de você ter que acender acima da sua cabeça, porque você é inferior e a luz é superior. Então tem todas essas histórias. Mas essas histórias Que no fim das contas foram se confundindo, entendeu? E nada a ver. Porque assim, quando o espírito, para mim, tá? Eu aprendi assim, estudando muito tempo com o Robson, que eu estudo desde 2016, e nos cursos que eu fiz de apometria, mestrado, em experiência física. Quando o espírito ele é negativo, ele nem quer. ele não vai de encontro à luz, nem fudendo. Mas é isso, mas eu não Ele não vem na luz. Ele não vai na luz. Ele não vai na luz. Ele não é mariposa, então. Não, ele não quer luz. Ele não quer. Ele tá na treva porque ele quer.
eu vai diretamente eu contra penso o isso. seguinte, se você acende com intenção da mente, ela vai estar ali tomando conta daquela oferta. Sim, e fora que a sua casa tem proteção. Não vai deixar ninguém chegar. E assim, eu não vejo. Você falou certinho. A definição que eu tenho. Tá com dor na bunda? Vê se tá no Não, é fica aqui, ó. Ai, eu fui lá. Tá certo. Eu também tô Aqui, É. aqui. O corpo esfria quando você vai levantar. Ah, é. Eu não consigo. Fechar, gente. Eu não quero. Eu quero, pega um pouquinho pra mim. Eu não consigo abrir mão de algumas coisas que eu estou há muitos anos dentro. E uma dessas é a vela. É porque na realidade, sabe o que é que acontece? Quando a gente aprende algo e tem como é que fala? Sintonia com aquilo, tem afinidade com aquilo. Isso. Pra mim é Aquilo fácil. chega uma hora que enraiza na gente. Então. E se a gente, por exemplo, for fazer algo para mandar para alguém ou etc., se a gente não fizer aquilo, parece que não fez. Então, Entendeu? Só que é claro que na minha mente, eu fiz o curso de xamanismo, né? Na minha mente, eu não a vela nada mais é do que uma muleta. Eu sei disso. Sim, você não precisa dela. Ela é um elemento como é que fala? Para você. Aí entra na magia fetichista, né? Isso. Que é a magia que foi se degradando ao longo da história. Então o ser humano ele não conseguia mais mentalmente fazer magia. Então ele começou a utilizar de artifícios que ele encontrava para poder fazer magia, uma degradação da magia primordial. Isso. Então você tem a magia simbólica, você tem a magia fetista e por aí vai num degradação. Então, tipo, tá, deixa eu dar um exemplo bem vulgar. Mas põe umas Bem gotinhas. simbólico. É a mesma coisa que para comemorar o aniversário tem que ter velhinha. Sim, é mais ou menos isso. É mais ou menos Porque isso. assim, você acendendo vela ou não acendendo vela, através do seu conhecimento, você consegue trazer aquela energia. Sim. Porque a primeira magia que existiu era essa aqui, ó. É mental. É mental. É a magia mental. Dentre a espiritualidade dos magos mais, né? Eles falam que quanto mais instrumentos você tiver na sua frente para fazer a magia, a sua energia vai se dividir com aqueles instrumentos. Então acaba que a intenção da magia se torna mais fraca. Porque tem gente às vezes que precisa num tapete certo, na cor certa, com aí bota o santo, bota não sei o quê, entendeu? Quanto mais coisa. Precisa um monte de simbolismo. São símbolos. São símbolos. Se você usar uma vela só, por exemplo, já bastou. Não precisa de mais para fazer magia. É uma coisa que as igrejas antigas, né? As igrejas antigas, elas precisavam de todo aquele ornamento para... Que foi? Eu fui agora pro central. Mas não é aquele monte de santo, aquele simbolismo todo Então, para dizer que está adorando a Deus, está reverenciando a Deus. Então, para ele. Na verdade, eu acho que mexe com o psíquico, mexe. Sim, porque na realidade aí a gente tem até pelo menos na oração. Por quê? Qual que era o intuito da Igreja Católica? Que foi você que falou, né? Que os padres não casam porque não queria Vaticano financeira não deixar herdeiro. Então, indo nessa mesma linha que a gente tocou na igreja, o que que acontece? Eles precisavam utilizar do medo e do simbolismo para cativar as pessoas. Sim. Aí, por exemplo, 25 de dezembro, é o nascimento de Jesus. Não é o dia do Deus Sol. Não é. Então, vem todos os rituais pagãos para dentro da igreja. O turíbulo, elemento ar, estão limpando a porra do ambiente para antes de fazer a missa. Claro. É isso mesmo. O sangue, o vinho lá, é o elemento água. Ele não acende a vela? 2 velas. Para quê? É um portal. Elemento fogo. Eles fazem rituais pagãos com uma nova roupagem para dominar a população. Sim, é isso mesmo. Né? Então, porque na realidade Jesus ele não deixou nenhuma religião. Imagina.
Não mesmo. Ele não deixou nada, ele deixou o conhecimento. Tanto que tem os escritos do Mar Morto, o Evangelho de Tomé, ele fala que lá está escrito: se levantares uma pedra, lá eu estarei. Arrancares uma lasca de uma árvore, você me encontrará. Onde ele está? Precisava No mudar, todo. né? No todo, em todo lugar. Já Né? tá na gente também. Sim, porque se a gente é capaz, se você pegar uma planta e você falar todo dia para ela a palavra bonita, ela vai crescer. Se você começar a xingar ela todo dia, eu garanto para você que ela vai morrer. Ela morre. É que nem a experiência do japonês com a água lá, né? Mensagem das águas, que tá na apostila de vocês, tá uma parte. É do Masaharu Emoto, chama Mensagens das Águas. Eu vou trazer semana que vem, eu tenho. Que ele pega... Quer ver? É, que nem você pegar a água e ir pra uma, você fala só coisa Eu acho que... Ah, e pra outra... É, aqui... Só coisa boa. E a outra só coisa... Eu acho que tem... Aqui, ó, tem um pedaço aqui no... As moléculas no microscópio. Ai, como fica super diferente. Aqui, ó. O estudo da molécula das águas, ó. Eu tô um pedaço aqui que eu imprimi. Eu tô sempre atropelando a aula, hein? Não, eu não ligo. Nós estamos trocando coisa. Não, tá trocando conhecimento e tá dentro do que a gente tá falando. Eu faço radiestesia, agora já pulei por negócio. Eu não ligo, não. Se eu sei, é o que eu falo. Se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, eu vou pesquisar. Então, mas eu aprendi muito com essa história que a palavra tem poder, né? Muito diferente. Eu fui me reeducando, né? Porque eu era uma pessoinha bem difícil. É mesmo? É, Você era isso? Oxe, claro. Eu fui me reeducando com a questão do pensar antes de falar. Né? Uhum. E- Então, se a gente for ver por essa lente, né? As antenas que a gente falou lá no começo, elas emanam o quê? Lembra da depressão? Sim. Hoje em dia, o celular tem uma linha de obsessões complexas que a gente chama de os onliners. Nossa. São pessoas que ficam mais tempo no celular do que em contato com as outras pessoas. Sim. E a tecnologia, junto com os magos negros, eles implantam imagens para ir Pra você... entrando programação na mente das pessoas. Seria a que a gente lá na publicidade chama de mensagem sutil, de propaganda Subliminar. Isso, vai Vai entrando na mente da criatura. vai entrando na mente da pessoa, ela não percebe e faz com que ela fique cada vez mais dentro daquilo, até chegar uma hora que eles sejam, por exemplo, o médium das trevas. Sim. Entendeu? Porque tem médium da luz e tem médium da treva. Sim. Entendeu? A propaganda já usa isso nos comerciais de televisão faz tempo. Sim. Se você vai, quanto mais tarde vai ficando, pode notar que a televisão vai subindo o som. Se abaixa e daí a pouco tá alto. Se abaixa e você já está caminhando para aquele estado de sonolência e aquilo Começa a entrar. e você nem está pensando. Vocês já viram quando a gente entra, às vezes, num looping de fascinação? Você, às vezes, entra na internet, você vai pesquisar uma coisa. Sim. Aparece milhões. Quando você vai ver, você já tá ali meia hora pesquisando outra coisa que te levou, outra coisa que te levou, outra coisa que te levou, outra coisa. Isso mesmo. É um estado de dispersão, ele faz com que você disperse de uma tal forma que quando você vai ver, você não fez nada daquilo que você começou a fazer. É verdade. A dispersão, é para te dispersar. O Joel, né, que o celular consome a gente, porque assim, Consome de mesmo. manhã Eu vi eu tenho o serviço da casa, aí à tarde eu tenho aqui, que eu venho limpar e tal. E tem uns livros que eu comprei para ler e eu não leio. Não Porque consegue. quando eu escapo do serviço da casa, Você vai no celular. Eu vou no celular. Eu vou ver, é isso que eu vou ver uma coisa. Quando eu vejo, já passou meia hora. Você entra nesse estado de dispersão que faz parte dessa onda de Mas É tecnomagia. por isso que eu faço crochê. Você
sabe o que acontece comigo? Antigamente eu não conseguia sentar e ficar. Eu tinha que ter, ou eu ficava balançando a perna, ou mexendo os dedos dentro do sapato. Se eu tava num lugar que eu não podia fazer assim, né? Que era feio, minha mãe toda hora me dava uns tapão na orelha, porque ela falava assim, para de se balançar. E ainda mais quando você balança a perna, daí se chama síndrome de pernas inquietas. Isso. Na verdade, hoje, depois que eu fiz numerologia, eu entendo que eu sou puro movimento, eu sou 5. Então, para mim aquietar minha mente, eu faço crochê. Só que o meu celular tá aqui. Mas o crochê é um negócio... Ele permite que você viaje. Principalmente o tipo que eu faço, que não tem que contar. É um negócio bem mecânico. Mas eu tô ali fazendo crochê e o celular tá do meu lado. Ele faz um barulho e você cata ele. E eu falo, não vou catar essa bosta. Vou lá e boto no carregador e deixo ele lá. Quando eu vou, tem um monte de mensagem, um monte de coisa. Então, eu falo, agora eu vou. Né? Porque senão a gente fica dependente. Fica dependente. Eu falo assim, que eu lembro quando meu pai trabalhava, não era permitido o funcionário ficar em telefone, essas coisas. Minha mãe não ligava para o meu pai. De jeito então, nenhum. quando ele chegava de noite, eles tinham que conversar. Hoje em dia, imagina, a pessoa está o dia inteiro conversando com o marido que está fora, quando chega de noite em casa, continua no celular, porque ninguém tem o que falar, continua lá, né? Eu vi uma vez uma... Se fala, dá para fazer um cafezinho? Me manda mensagem. Dá para fazer um cafezinho? Pior é que então, mas o interessante é que quando a gente se toca disso e a gente, aquela coisa, você não sabia por que você usava o símbolo. Sim. Hoje em dia você sabe para que ele serve. Ele fez isso porque ele fez e viu que tinha as coisas erradas que era para consertar. Era para o meu bem, né? Mas o elétrico eu sabia, porque ele falou. Aí o resto... Você achava que era pro seu bem, se não fosse. Não é? É assim, é uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, que ele foi indicado pelo José Ricardo, né, que ele conhece, eu nem conheço pessoalmente, e foi na época da pandemia. Então a gente fez ali no WhatsApp, né? Que propósito esse homem tem, né? De fazer maldade. É igual as pessoas que fazem palestras bonitas, falam de Jesus e de Deus e na realidade juntam pessoas para que essas pessoas sejam roubadas energeticamente. Pessoas que fazem ritual lindo de lua cheia, com coisa. Tem gente que vive de ritual. E lua cheia pro amor, e a intenção era o contrato com o diabo lá, é juntar o maior número de pessoas para que essas pessoas sejam roubadas energeticamente. E aí, engraçado é que quando você está nessa vibração e você começa abrir a mente, e você começa a aprender as coisas, e começa a sair daquele escopo, o que acontece? Automaticamente a espiritualidade te afasta. Porque... Você não é bem-vindo ali. Começa por ali. Repete. E assim, a partir do momento que você... o acaso vai me proteger enquanto andar distraído, certo? A partir do momento que eu não sou mais distraído, que eu tenho um conhecimento, automaticamente a espiritualidade te afasta daquele ambiente que não vai fazer você crescer e que vai fazer você ser prejudicado, nocivo para a sua energia. Porque o propósito da espiritualidade para você é Então, automaticamente, eles vão te afastar daquilo que não vai te fazer crescer e vão te jogar para caminhos que vão fazer você seguir aquilo que está planejado para você. Aí você depois vai ver, puta, mano. A vida se carrega, né? Aí você fala assim, puta vida, mas como é que eu fiz? Eu ia lá... Como é que eu fiz aquilo? Não é? É que nem uma frase que eu vi outro dia numa foto,
Estava escrito assim: o bom é de quem tem mais de 40 que não existia rede social para tirar foto das nossas besteiras. Não tem prova, né? Das nossas merdas. E nós que assistimos, eu falo que quem tem que ser. Foi ficando perdendo o aparelho, né? Aí você foi dando embora. Foi muito rápido, foi né? Isso, nós perdemos. E o pior é que eu não consigo dar meus CDs embora. Por quê? Mas eu tenho meus vinil até hoje. Eu também tenho. Eu fiz aula de dança dos 3 aos 12 anos na base do vinil. Então aquele tem tudo lá, tudo guardado. Eu não consigo me desfazer. Por quê? Porque eu acho hoje que isso daí é uma informação falsa. Não, mas não é assim. A tecnologia sempre tem os dois lados da coisa. A tecnologia ela não é tão ruim quando você sabe utilizar. Quando você não entra no vício, tudo que é demais é ruim. A tecnologia ela veio por causa da aceleração do tempo, né? Da aceleração do tempo para suprir a falta de tempo dos seres humanos. Então ela veio para ajudar na praticidade. Mas também tudo que é demais, né? Mas é que assim, as pessoas que têm uma tendência a ficar mais tempo, é que nem a gente vive esse negócio de dispersão, que às vezes você vai pesquisar um negócio, quando você vai ver, já passou meia hora, não pesquisou porra nenhuma daquilo. Perde os compromissos da gente. Então. Faz tudo. Que nem tem gente que, os molecados que jogam videogame, que usa fralda para não poder ir no banheiro. Usa fralda para não ir no banheiro. Mas olha, não vamos condenar só a tecnologia. Eu, por exemplo, eu vivi uma época em que conheci pessoas, inclusive meu pai viveu também isso, de pessoas que jogavam. Sim. Uns iam para as casas dos outros. É o vício. Sim, é o vício. Eles passavam a noite, amanhecia o dia e eles estavam na mesa de jogo. Então, é o vício, mas aí é o que eu tô falando. É a tendência a pessoa se viciar. Não importa se é de celular, de videogame, de jogo de tabuleiro, de baralho, etc. É a tendência de pessoas assim. Então você vê que tem graus das pessoas, porque se a gente for ver, todo mundo nasce pelado, sem saber o que tem de dinheiro, não sabe porra nenhuma. O que você sabe, pelo cheiro, energeticamente, é mais a mãe. E se a mãe abandona, você adota outra, né? E por que uns chegam a um conhecimento e outros não? Se tá aí para todo mundo. É pelas escolhas, pela sintonia. É opção, não é sorte. É escolha, né? É escolha. E aí acontece que às vezes, que nem pessoas mais ou menos da minha faixa etária, ou mais novos, quando têm filhos, fazem errado. Eu acho que assim, na criação, o que acontece? Eu acho que você tem que aprimorar o que você recebeu. Sim. Né? Você tem que tornar melhor o que você recebeu. Sim. Porque que nem eu recebi uma educação, meus pais me deram uma educação. Aquilo que eu recebi, com o meu filho, eu tornei melhor. Porque eu trato ele como eu gostaria de ser tratada. Então, eu não minto para ele. O que nem ontem ele falou assim, estava assistindo um desenho lá, um desenho que ele assiste lá, que é de Lúcifer. Aí ele perguntou para mim o que era Lúcifer. Lúcifer era o diabo. Aí foi explicar para ele que... Falei, pensa com a mamãe. Se Lúcifer foi criado, falei, você sabia que o nome verdadeiro de Lúcifer é Samael? Aí ele falou, não. Eu falei, então, ele e o arcanjo Miguel, porque o Miguel ele conhece, ele e o arcanjo Miguel foram criados juntos por Deus. Miguel é o comandante dos exércitos, né, da luz. Ele vem abaixo de Jesus, que é o comandante dele, e comanda os guardiões, e aí vai, que a gente vai ver também o organograma disso daí. E ele, a gente vai ver da treva e da luz. Aí ele foi criado junto. Você concorda que ele não nasceu na terra para ter o sentimento da gente de querer destronar Deus? E se Miguel foi designado a comandar os exércitos, ele foi designado a guardar o inferno, para que os prisioneiros não saíssem do inferno. Aí ele, Eu falei, isso para mim tem lógica.
né? E aí assistindo esse desenho, né? Ele falou assim, mamãe, o que é pornô? Aí eu falei, filha, é filme de gente pelada. Aí ele eu falei, filme de gente pelada. Claro, fez muito. Não, porque assim, eu não minto pra ele, mas assim, às vezes eu vejo conforme o grau, conteúdo, o grau de assimilidade dele, o que ele vai entender. Mas é então aí eu vou jogando nisso, mas eu não minto. Claro, né? Eu dou menos informações, só não dou detalhes. Aquela história da cegonha. Mãe, foi a cegonha que me trouxe? Não, pro Theo eu falei assim, ele falou como que veio, né? Eu falei assim, a mamãe casou com o papai. Automaticamente, se duas pessoas casam e querem ter alguém, o papai do céu põe a semente na barriga da mamãe. E aí vai crescendo, só que você tá lá do outro lado, você precisa escolher a mamãe. Claro. Aí você escolheu a mamãe, Deus pôs a semente e foi crescendo e você nasceu. Perfeito, acabou. Não falou mentira. Não, mas também não precisei explicar Não, porque essa história do pornô é foda. Foi. Porque ele começa, aí ele fala assim, às vezes, né? Mamãe, olha, meu pipiu acordou. Eu falei, deixa ele quietinho que daqui a pouco ele dorme. Entendeu? Então, assim, eu costumo não mentir pra ele. Eu uso de uma forma lúdica e tal, né? Mas eu não costumo mentir. Então, eu aprimorei, né, as histórias. Porque aqui, quando eu era criança, meu pai cantava, né? Nana neném, né? O bicho papão. Tá... Eu era pequena, eu via o bicho papão em cima do telhado. Puta merda, coitada. Eu via um bicho de capa preta em cima do telhado. Ai, que ruim. E aí eu abraçava o meu pai. Claro. Com medo. Aí pro meu filho, não. Pro meu filho e pro meu sobrinho, eu arranquei a porra do bicho papão. Falei, não, bicho papão não, vou criar um medo. Eu falei, eu demorei tanto tempo fazendo meditação para eliminar o medo da minha vida, né? Porque na fraternidade a primeira coisa que a gente trabalha é a eliminação do medo. Aí eu falei, vou incutir agora nele o medo. E aí que vem das histórias, ó, você vê do catolicismo, o medo, o negócio do pecado, na oração da Ave Maria, né? Pecadores, né? Nós somos sempre pecadores. Aí eu tirei, aí eu comecei a cantar para minha sobrinha, falar, nana, neném não quer naná, neném muito safada, só quer bagunçar. Tirei a porcaria do bicho papão. O Antônio de amor é ódio, não é, né? É medo. É medo. O amor é o contrário. E aí o medo que vai sendo incutido nas pessoas por essa onda hipnótica e etc., causa depressão. Causa muita doença. Pânico. É verdade. Porque é medo, né? Medo. O medo é o mal. O medo É. Nossa Senhora. Porque se o contrário do medo é o amor, e Deus é amor, ó, como a gente raciocina tudo. Dá pra ser prático. Você vê assim, que nem na época da Covid, o que levou as pessoas a ficarem doentes? O medo. O medo. Levou a baixa, você vê que deixa baixa da imunidade, né? Sim. Então você vê como eles dominaram a gente pelo medo. Pelo Deixou tanta gente. Eu fazia tudo. Só que eu fazia assim, eu pensava, eu vou num lugar, vou pôr a mão nas coisas, eu pus a mão na merda. Vou voltar. Eu não passo mão com cocô na cara. Então era isso, entendeu? O medo abaixa a imunidade. Sim, abaixa a imunidade. Então, ele é o contrário do amor, e não o ódio. Sim. O ódio E aí que dá justamente essas... E é por onde eles atacam. Exatamente, pelo medo. As induções, né? Por onde atacam. E aí nessa, ó, você vê dentro da Covid, que tem um livro ali que fala dessa nova ordem mundial, que vem nesse prospecto de causar um medo justamente para domínio da humanidade. Por quê? Porque hoje eles não têm mais chance. Eles não encarnam mais no planeta Terra. E eles estão sendo vencidos, e eles sabem disso. Eles não encarnam mais. Os que estão encarnados, quando desencarnarem, vão encarnar em outros planetas. É verdade. Eles fizeram uma viagem
e foram procurar vários planetas. Eu não lembro qual que é o livro que conta. E aí eles foram procurar vários planetas. Existia um planeta que o ar era rarefeito, era difícil de se respirar. Então eles estavam, né, o conselho, né, de reencarnatório lá junto com os guardiões e alienígenas e tudo, eles foram fazer essas viagens para conhecer outros mundos, para saber onde eles iam alocar os espíritos que na Terra não iam nascer mais. Então eles acharam um planeta que o ar era rarefeito, era difícil de se respirar. Aí eles falaram assim, olha, esse planeta é ideal para pessoas, por exemplo, que são aqueles homens bomba. Por quê? Eles vão ter que sofrer para sobreviver, para dar valor à vida. Vai ser difícil, então eles vão ter que se esforçar muito para sobreviver, para poder dar valor à vida. E dentro dessa linha de homens bombas, eles ficam, a gente já fez trabalho de desdobramento para poder resgatar, eles ficam num ciclo, num looping, se explodindo, se explodindo, se explodindo, se explodindo, se explodindo e preso ali naquele looping de sofrimento e dor, se explodindo, se explodindo, se explodindo, até as equipes espirituais resgatarem e tirarem. Mas também resgata se eles quiserem. Não, tem épocas que a gente faz desdobramento junto com a equipe, tudo se disponibiliza para ajudar, para poder tirar. Porque que nem no planeta Terra ele está sendo limpo, né? Porque a gente tem, por exemplo, hoje, está mudando, né? A gente tem, por exemplo, 75% de pessoas ignorantes de uma vida espiritual e de energia e etc. Nossa. Somente 25% dos habitantes da Terra, sejam encarnados ou desencarnados, têm uma tendência ao bem. Nossa, só pouquíssimas pessoas. 25%. Só isso? E somente 5% são realmente bons. Nossa. E na regeneração, nisso que o planeta tá sofrendo, passando, por isso que toda a merda tá tudo colega lugar, se é fácil de você olhar quem é bom, quem é ruim. É fácil de você enxergar. Né? Tá chegando, regenerando, onde vai ficar 50% ignorante e 50% com tendência ao bem. Por isso que tudo tá à mostra. É que nem a gente tava falando, tecnologia. A internet, a tecnologia, ela veio também para isso. Claro, para mostrar, porque também, olha, se não tivesse, você nunca saberia nada. Olha que coisa louca que eu vi hoje. Nós não mandamos, eu mandei, né, não sei vocês, eu mandei roupas minhas, selecionei roupas lá, principalmente roupa de inverno, que é... Não, roupa não mandei porque eu mandei dinheiro mesmo de doação lá para um lugar idôneo. O que aconteceu? Lá na triagem, uma senhora, não sei qual o grau dela dentro da comunidade lá, ela fazendo a triagem. O que é roupa nova, sem uso para cá, o que é usado para cá. Aí alguém pergunta para ela lá, não, essa aqui, a usada vai para doação, essa aqui vai ficar guardada. Mas, como assim, né? Agora que você falou isso, eu fiquei aqui pensando. Caiu. Aí deu start. O Chico e o Teco aqui, eles se conectaram. O que ela vai fazer com essa roupa nova? Vai vender. Gente, olha a maldade, não é dela. Foi doação. Foi doação, não é dela, distribui. Mas é o que eu tô falando. Nessa era, o que está acontecendo? E ela tá papel de boazinha. Então, esse que é o problema. É falso, né? Falso. Olha, porque Mas você vê que nem hoje é quinta-feira, hoje eu fui na feira. Aí eu fui comprar verdura. A hora que eu passei na banca de verdura, só tinha uma banca de verdura. A hora que eu passei na banca de verdura, 5 pau um pé de rúcula. A bacia do alface com 2 pés tava R$8. É isso mesmo, aqui é isso. Aqui é isso. Eu falei, vai apodrecer, eu não vou comprar. Sim. Por que tava esse preço? Porque tem gente que compra. Não, é dia de pagamento. Não, e porque também tem gente que compra.
Então, Se você deixar lá, apodrecer, vai vender mais barato. claro. Mas porque é semana do pagamento. É. É verdade. Porque se eu for a quinta-feira que vem, sabe quanto que eu vou pagar na bacia do alface? Com pé maior? Eu vou pagar R$5 com 3 pés de alface. É outra história. E aí é um comportamento cultural também. A pessoa só é um comportamento cultural. A pessoa critica. Eu já olhei e não falei, putz, a feira vai estar cara. Você não sabe. Olha, Eu trabalhei na recepção da fábrica. Entre o dia 5 e dia 10, 7 anos. caro, né? é E eu caro. falava assim, eu quantas vezes eu tive que chamar a ambulância da fábrica. Porque a hora que eu falava, senhor, o senhor caiu no golpe. O cara desmaiava. Uma mulher uma vez pegou o telefone e tacou na minha cara, mas tão agressivo. Me chamou de tudo quanto era nome e falou assim, chama alguém que manda aqui. Eu falei, senhora, a senhora foi enganada. Num carrão. Ela falava, imagina, mas o depósito está aqui, me mostrando o comprovante. É o rico querendo levar vantagem. A ganância. E eu não me conformava, eu falava assim, gente, como que eu que sou o Zé Mané, eu falava assim, eu sou o Zé Mané, eu não sei nada, eu não ia por um dinheiro Porque a enorme. pessoa é tão gananciosa. Que ela quer levar Não, é porque ela acha que ela tá levando vantagem naquilo. Exatamente. É a ganância. Né? Ela acha que ela tá levando vantagem, por isso que cai. E cai feio. E aquilo, aí a gente volta naquela onda de novo, questionar. Que nem a Nilza falou, ó, você não acredita em mim, vai pesquisar. Claro, mas a pessoa acha que ela é tão beneficiada em termos de dinheiro que ela está exatamente. É que nem pessoas, às vezes, que aconteceu um caso uma vez, eu dava aula em outro espaço, e aí eu dei curso, né, de simbologia e tal. E uma vez a dona do espaço pegou e falou para mim assim, Li, essa apostila aqui não é sua? Eu falei, de um curso, né, que eu dei e tal. Falei, porque fulana de tal, que estuda aqui, tá passando sua apostila num grupo. E eu falei com ela e falei, não faz isso, né? A dona do espaço falou, você não pode fazer isso, né? Passar o material da Lilica num grupo de aluno do espaço. Ela falou, mas eu paguei o curso. Ela falou, você pagou o curso, mas você não comprou os direitos autorais, ou o conhecimento da professora. E fora, se você for analisar, a pessoa até é estúpida, porque ela pagou o curso. E ela tá dando material de graça pro outro. É burra. Só que ela acha que ela tava fazendo uma coisa boa. Aí eu paguei, então eu comprei você. Nossa. É que nem uma vez eu ia dar um curso que é uma mesa radiônica que eu montei. Eu demorei acho que 4 anos para terminar a mesa radiônica, porque ela é uma mesa muito pesada, ela mexe com desobsessão e etc. E aí eu demorei uns 4 anos até achar os símbolos corretos para estar colocando nela. E eu achei um rapaz que é radiestesista e que criou alguns símbolos, né, que se encaixava daquilo que você precisa. Aí eu entrei em contato com ele e falei, olha, eu estou montando uma mesa e eu gostei desses símbolos radiônicos seu porque encaixa no meu trabalho. Eu falei, como é que a gente pode fazer? Ele falou, não, você me paga os direitos autorais dos símbolos que você quer usar. Eu emito um documento te autorizando a usar naquilo que você tá e pronto. Aí paguei para ele, que foi, acho que era R$10 cada símbolo, eu usei 20, paguei 200 pau para ele de direito autoral, ele me mandou o documento, tal, no meu nome, etc. Beleza, montei a mesa e aí eu ia dar o curso. E aí a pessoa falou assim para mim, mas se eu fizer o curso eu posso dar aula? Eu falei, não. Você vai fazer o curso como operador, para você dar aula você tem que estudar pelo menos 50% do que eu estudei. Porque, e tem que pagar direito autoral.
Ah, mas eu falei, ué, eu paguei pro cara, por que você não vai pagar pra mim? Claro. Mas é isso que eu falo. Né? Então, acima. Quer levar vantagem. Aí eu falei, não. Então, mas essa do videozinho hoje eu fiquei assim, eu falei, gente, não é dela. Como é que ela tá mandando fazer Cobrar a triagem aí, o que é usado para cá, o que é novo para lá? Aí não dá para ouvir direito o que se fala. Aí ela diz assim, não, primeiro é essa para doação. Aí você entra naquela frase que eu falei que o Joseph Gleber faz. Mesmo fazendo bem, você pode estar bem mal. Pois é. Porque na realidade, ela teoricamente está fazendo bem, mas ela vai ficar bem mal. Porque o que ela estava fazendo não é correto. Cai naquele percentual de gente ruim que a gente nem imagina que seja tão grande o percentual de gente ruim. Não é. Assim, 75% são pessoas ignorantes nessa parte de lei do retorno, lei de causa e efeito, de espiritualidade, pessoa que nasce, cresce e morre, não se dá conta, não aprende nada, entendeu? Às vezes é pessoa assim, por exemplo, vamos colocar na linha protestante. A pessoa passa a semana inteira brigando com o marido, os dois se engalfinhando, aí chega no sábado, vai lá na igreja ou no domingo e tudo bem. Não. E ela acha que está absolvida. Entendeu? Então tem muita gente assim. A pessoa, ela tá, por exemplo, trabalha com você, mas quando tá lá com o outro, tá metendo pau naquele cara. Isso aí volta. Aí volta lá no bagulho da energia que a gente falou que as palavras têm poder, da planta e etc. Quando a gente fala algo de alguém, essa energia chega como um tiro de revólver na pessoa. Se a gente consegue matar uma planta, o que a gente não causa com as palavras na pessoa? É a mesma coisa. Eu era menina ainda, eu fui numa missa, né? E tava lá, né? Aquelas mulheres que usam o véu. É católica, né? Que usa aquele véu, né? Que tem tudo certinho. Terço, né? Eu sei porque minha tia era tudo carola. De trás lá e escutando elas e falando mal de outras pessoas. Falando. E depois passava gente, olha a roupa dela, não sei o quê. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Tem isso. Isso, tem gente dentro de centro espírita. Foi isso que me tirou do centro. Eu deitei me preparando para no dia seguinte trabalhar no centro. Quando eu acordei, eu falei, olhei pro meu marido e falei, eu nunca mais vou lá. Ele falou, o que é? Amanhã você tem trabalho. Eu nunca mais vou lá. Porque eu achava assim, uma ignorância enorme por parte da pessoa, ela não ter um dente na boca, não ter comida para pôr na mesa dos filhos e servir comida para santo. Gente! Mas aí entra naquilo que eu falei, que eles vão te jogando para consciência, que é o que o Robson fala, né? Do tempo que eu estudei, ele fala, tudo é racional, inclusive a espiritualidade, porque se você não racionalizar a espiritualidade também... Você não pensar em cima dela? Não racionalizar, é a mesma coisa, que nem a gente foi, que eu tinha falado no domingo, que ia ter festa cigana no centro da amiga minha. A gente foi e aí eu falei pra Rosinha e pra Gleise assim, ó, se prepara porque vai acontecer alguma coisa. Puta merda. Porque quando vai comigo nesses negócios, sempre é um espetáculo. Sempre acontece alguma coisa. Aí a gente chegou lá e tal. Ela já veio me cumprimentar. Cadê sua saia? Eu falei, o Jorge falou pra mim, que é meu irmão, né? Falou pra mim que não precisava. Aí foi me arrumar uma saia pra mim pôr, saia cigana e tal, porque era festa cigana. Aí beleza, aí eu tava lá sentada do lado de fora, né? Eles estavam lá, abriram a gira, tiraram alguns médiuns incorporados trabalhando, outros não, né? Lá de boa e tal. Aí veio o filho dela incorporado no cigano, veio falar pra mim assim, você não vai lá dentro? Eu falei, não. As meninas olharam assim, né? O cara tá incorporado. Eu falei, foda-se, é uma pessoa única, diferente do espírito de mim, é que eu tenho um corpo e ele não. Aí ele falou, você não vai lá? Eu falei, não. Aí ele falou, por que você não vai lá?
Eu falei assim, eu não vou porque é a primeira vez que eu venho aqui, então eu estou respeitando, porque para mim não é assim que funciona. Pronto. Aí ele foi e falou assim, não, tá bom. Saiu fora e não vem mais me encher o saco. As meninas, mas que você tem que responder pro... Ué, eu falei, qual é a diferença, gente? Falo mesmo. Eu bato de frente, o cara vai falar um negócio pra mim. Eu falei assim, não vou, acabei de chegar, a primeira vez que eu vou lá dançar no meio do povo incorporado, na gira, nanana. Não, falei, não, já aconteceu de eu dançar em centro de Umbanda, sim, com a gira rolando, o povo incorporado, alguns assistindo, mas a gente foi convidado pelo pai de santo a dançar, e a gente não foi de saia, foram arrumar roupa pra gente dançar lá na gira. Quando você é convidado, é outra coisa. Agora você vai porque é festa cigana, eu vou dançar. Não, e fora que eu sei o macaco no meu gari. Eu não gosto desse negócio, não. Cada um lá no seu, né? No seu pedaço. E aí, cada um no seu puleiro. Então é assim, é que eu falo, tudo é racional. Não é porque alguém incorporado está falando para você uma coisa que você tem que concordar. Por favor, né? Porque às vezes, o que acontece? O médium limita o espírito. Porque muitas vezes você tem que aprender alguma coisa, aí você olha um livro e te chama a atenção a capa do livro, o título do livro. Você pega o livro, você lê um capítulo e você não consegue mais ler o livro. Você sabe por quê? Porque você tinha que aprender só aquele capítulo. Você não tinha que ler o livro inteiro. Era só aquele capítulo para dar abertura para você aprender outras coisas com o mentor. Então, e às vezes a gente fica, puta, mas não consigo ler aquele livro, mas aquele ele tá ali, né? Eu desencano. Se eu não consigo ler o livro, eu largo lá. É duro. Né? E então tudo é racional, a espiritualidade é racional. Não tem nada de mal você ir num centro, conversar com alguém incorporado e você questionar. Claro que não, também acho que não. Só que tem gente que acha que ali o cara está incorporado, ele acha que o cara sabe mais. Muitas vezes não sabe. Você sabe que comigo já aconteceu? De eu estar do lado de fora e as pessoas lá dentro incorporadas me chamar para entrar lá dentro porque eles não conseguiam me enxergar. Eles não sabiam se eu estava viva ou estava morta. Já aconteceu de eu ir conversar com um guia que outras pessoas conhecidas minhas conversaram e falaram, não, ó, é legal, vai lá, passa com aquela. Quando eu chegar na frente, a pessoa desincorporar. Porque o guia ficou com medo da minha energia. Entendeu? Então, já dizia um aluno meu que era pai de santo, que ele falava que a pessoa que estuda só aquilo é um ignorante, porque para ele trabalhar com a espiritualidade, ele tem que estudar de tudo. Muito, tem que ampliar, né? Entendeu? Pode ser bitolado. Então, tudo é racional. Então, a gente tem que racionalizar tudo. Uma vez eu fui num centro porque eu vi o seu Zé Pilintra na beira da minha cama. E como meu marido frequentou um tempo um candomblé, eu achei que era porque o caso dele. Beleza. Aí eu ficava, seu Zé Pilintra, olha que pouco que tá fazendo aqui, né? Aí eu falei, vou lá pra ver, conversar com ele e ver o que ele queria. Aí, porque a gente é teimoso às vezes, né? A gente quer ver fisicamente, né? Aí fui lá, aí cheguei lá, o cara falou, putz, pior que o seu Zé não tá aí hoje, né? Mas fala com qualquer Exu lá, que ele pergunta e te dá o recado. Aí cheguei na frente do Exu, aí o Exu falou assim, o que você tá precisando? Eu falei, não tô precisando de nada. Aconteceu assim, que eu vi o seu Zé Pilintra e ele não falou nada pra mim. Eu queria saber se ele tem algum recado, ou se ele tinha mandado recado pra alguém, mas ele não conseguiu falar. Aí o Exu olhou assim pra mim e falou assim, mas você só veio aqui por causa disso? Eu falei, Aí falou, tá, espera um pouquinho. Aí ele ficou em silêncio um pouco, falou, não, ele falou só que é para avisar que ele apareceu para você porque ele tá te acompanhando. Falei, então tá bom. Tá de boa. Mas eles mesmo, ó como a limitação do médium. Eles acham que todo mundo que chega ali tem algum problema. A pessoa não pode ir lá só para tomar um passe. Isso já me aconteceu. Eu fui para tomar um passe e aí perguntaram.
Aí eu falei assim, não, eu só vim agradecer e tomar um passo. Mas aí a mulher lá, né, não sei o que era que estava nela, falou assim, mas não é assim, você tem que ter sempre objetivos e você me pedir alguma coisa, não sei o que, mas você não tem o que pedir. E é assim. É assim, eu fui lá agradecer.